os apoiadores, né, os servidores aí organizados, o pessoal da ANSEF, né, as delegações que estão aqui em São Paulo, representações aí de sul do Amazonas, Acre, Minas Gerais, né, vários estados, Pará, aqui a delegação Caiapó, Paulito, Ilha, Lecã. O pessoal de Goiânia está chegando agora, né, 40 estudantes indígenas que estão lá, estão chegando aqui agora na FUNAI. E aí, gente, eu quero começar a minha fala dizendo que nós já contamos com 32 pontos ocupados em todo o Brasil. 32 pontos confirmados entre coordenações regionais da FUNAI, estradas, BRs, rodovias e ferrovias, né? Agora acabamos de receber que Alagoas fecharam todo o estado e mobilizaram várias pessoas para estar junto. O sul do país está com as 4 entradas e saídas ocupadas, né, além da coordenação regional. São Paulo, que é a coordenação regional de Itanhaém, Maranhão está com a estrada que liga São Luís, né, a Belém Brasília lá, já ocupada, e a CR também. Macapá, estão fechando a estrada lá, que liga Brasil à Guiana Francesa. Né? E assim, estamos recebendo as informações aqui a todo momento que muita gente está aderindo ao movimento. Né? Paraíba está começando agora também, né? Lá em Paulo Afonso, na Bahia, Porto Seguro. Então, gente, esse chamado, né, foi um chamado da APIB, né, que, por demanda dos indígenas de todo o Brasil. Por que motivou esse chamado? Né, foi motivado pela indicação de um general na presidência da FUNAI. Então, trazer um general para cá, para trás é militarizar a FUNAI. E os indígenas, né, bastou a informação chegar, todo mundo já reagiu contrário a essa indicação. Então, fomos à luta, organizando em vários pontos. Servidores e servidoras da FUNAI se organizaram também, né, vários sindicatos, vários movimentos, várias entidades aí, a classe acadêmica também se juntou e a gente conseguiu derrubar o general. Só que, né, todo dia é um leão que tem que se matar. Imediatamente outro general está sendo indicado. E o pior para a gente é que nós temos a informação de que agora há uma decisão política do governo interino Temer de que aqui na FUNAI precisa sim ser um militar, que vai se colocar um militar aqui para disciplinar e para organizar a casa que está uma verdadeira bagunça. Então já é uma decisão política. Nós temos que cada vez mais fortalecer esse movimento contrário à militarização da FUNAI. Porque esses que estão sendo indicados, eles são muito saudosos aí à ditadura militar. E trazer isso para a FUNAI não vai resolver nada, vai piorar ainda mais a situação. Então, gente, o nosso chamado tem aí 10 pontos principais, né, que motivou essa mobilização nacional. O primeiro ponto é a não militarização da FUNAI. O segundo ponto é a não municipalização da saúde indígena. Já há aí essa articulação no Ministério da Saúde, né, de transferir a saúde indígena para os municípios, o que para nós também é muito grave. Né? A revogação das portarias e decretos aí de regularização de territórios indígenas, né, também já está acontecendo neste governo. Já foram 7 terras, né, com processos revogados. Né? A própria FUNAI não aparece ainda na estrutura do Ministério da Justiça e há ainda a informação de que tem o interesse de transferir a FUNAI para o SGI, né? Segurança, como é que é? GSI, né? Gabinete de Segurança Institucional. Então isso aí também, gente, é muito grave, né? Nós precisamos fortalecer cada vez mais essa unidade, essa união entre povos indígenas, movimento indígena e servidores, né? O outro ataque aí anunciado é a redução dos servidores da FUNAI, a redução em 33% do orçamento da FUNAI, e quando reduz servidores e reduz orçamento, é acabar de vez com o órgão, né? Então tudo isso motivou aí a adesão dos povos indígenas em todo
para se manifestar nesse dia 13. E tem ainda aí o agravante, né, que é a situação de Mato Grosso do Sul. Todos os dias tem conflitos, todos os dias tem ataque de bala, né, nas aldeias, nos terrorais. Indígenas estão sendo assassinados à luz do dia. Né, todos os dias, pistoleiros invadem as aldeias e matam índios com a bala legalizada do latifúndio. Hoje no Mato Grosso do Sul, há essa tentativa de regularizar porte de arma para os fazendeiros, para que eles possam usar descaradamente as suas armas, né, e todos os dias estará atacando e matando os indígenas. É inadmissível que o Estado brasileiro feche os olhos para essas ações. Não aguentamos mais ver nossos parentes morrer, não aguentamos mais ver nossos parentes sendo presos, não aguentamos mais ver nossos parentes sendo criminalizados todos os dias, sendo processados, simplesmente por lutar pelo direito territorial, simplesmente por lutar pelo direito à sua terra, à sua casa e à sua vida. Temos aí ainda a CPI da FUNAI, que está aí, né, com toda a força, querendo criminalizar as lideranças indígenas. CPI da FUNAI não é para criminalizar somente o órgão, mas é para pegar as lideranças indígenas que lutam. Hoje tem essa audiência lá, né, foi aprovado já agora, né, quebra de sigilo das organizações, das entidades indigenistas que atuam junto, né, na causa indígena, nessa tentativa de fragilizar cada vez mais as articulações do movimento indígena. Não podemos permitir mais que essa bancada ruralista ganhe mais força ainda e a próxima PEC 215, que está lá pronta para ser colocada como prioridade 2, né, de aprovação ainda nesse governo. Se a gente tinha essa ameaça forte antes, hoje ela está muito mais grave, porque há um acordo entre o governo interino e a bancada ruralista. Hoje eles faz parte desse acordo, inclusive, né, toda essa aliança que foi travada ali entre o legislativo e o executivo. Então tem esse compromisso do governo interino de apoiar a aprovação da PEC 215. E eles estão colocando ela nesse momento, né, para ir para a ordem de prioridade, né? Então, o que a gente entende? Que aprovando lá, escolhendo o presidente da Câmara, imediatamente a PEC vem para a pauta do dia, para ser votada. E se ela for para a pauta do dia, a gente sabe, né, o risco que é, porque faz parte desse compromisso entre os poderes. Tem ainda o Poder Judiciário, que a gente não pode esquecer, né, a história do marco temporal, que está cada dia também, né, o Poder Judiciário fazendo essa interpretação do marco regulatório de 88, que já está revogando também processos já concluídos, né, como já aconteceu com o Maranhão e já aconteceu com o Mato Grosso do Sul. 3 terras indígenas já tiveram seus processos aí anulados pelo Poder Judiciário, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero aproveitar para dizer que hoje, no Maranhão, os indígenas estão sendo impedidos de circular entre aldeias por dentro da terra, porque está tendo um ataque violento de madeireiros e também de pistoleiros que estão atacando as aldeias. Tive uma informação ontem que os indígenas estão dormindo na rua, estão dormindo no mato, saindo das aldeias indo para o mato, crianças, mulheres saindo, porque pistoleiros estão atacando, né, por conta da ação dos indígenas de proibir a entrada dos madeireiros para retirada da madeira ilegal. Né? Então, está com 2 dias que está tendo esse conflito, né, essa insegurança dentro das aldeias indígenas, até a indígena Araribóia, que já tinha isso lá na aldeia do povo Capó, né, que já estava muito forte, e agora tem Araribóia, onde tem Guajajaras e Arabajá ainda, povo isolado. Né? Então, gente, o motivo não nos falta para lutar, motivo não nos falta para nos mobilizar, motivo não nos falta para nos manifestar. E esse ato nacional, hoje, né, está com 30 pontos nesse momento, 32 pontos paralisados. Mas vamos continuar mobilizados permanentemente, porque estamos todos os dias atentos e vigilantes a todas essas armadilhas que são colocadas contra nós. Não podemos parar, não podemos fechar os olhos, não podemos permitir
a militarização do nosso órgão oficial indigenista. Trazer gente para cá, militar para cá, para disciplinar não resolve. O que resolve para a gente é o respeito aos direitos adquiridos, é o cumprimento dos direitos conquistados. E para isso nós estamos juntos e continuamos contando com a participação, com o apoio dos servidores, das servidoras, da ANSESF, dos sindicatos, para estar presente junto. Porque quando a gente luta pelo fortalecimento da FUNAI, nós estamos lutando também pela garantia do direito dos trabalhadores que aqui estão. Precisamos ainda discutir também a FUNAI que queremos. Temos que discutir que fortalecimento é esse. O que é o fortalecimento da FUNAI? Precisamos estar juntos, pensando, discutindo, propondo estratégias. Temos que ter nossas propostas também. Hoje, revogar simplesmente o decreto de reestruturação não vai salvar, não vai resolver a FUNAI. A FUNAI velha não estava boa, a FUNAI nova não está conseguindo atender também as demandas. Então precisamos discutir juntos como propor, que estratégias trazer para que a gente possa de fato ter uma FUNAI forte, uma FUNAI reestruturada, que tenha condições de atuar e de cumprir aí com as suas atribuições. Muito bem! Então, gente, olha, nós vamos sair, agora nós vamos para o Ministério da Justiça, vamos fazer um ato lá na frente, vamos tentar uma agenda com o ministro, levando a nossa pauta pela não revogação dos atos aí, das portarias e decretos das terras indígenas, pelo Conselho Nacional de Política Indigenista, pelo fortalecimento da FUNAI e pela não militarização da FUNAI. Nós vamos para o MJ, mas o ato aqui continua. E nós convidamos os indígenas para seguirmos juntos, mas alguns vão ficar aqui na porta ainda com as faixas e com o manifesto. Os servidores, servidoras, se quiserem ir com a gente, vamos junto para esse ato, mas a gente pede também que alguns permaneçam aqui com a mobilização aqui na frente da FUNAI. Tá? À tarde, às 14 horas, nós temos uma coletiva de imprensa lá no Salão Verde da Câmara, e às 16 horas nós temos um ato aí que vai ser divulgado ainda aqui em público logo quando a gente for sair, que a gente não pode ainda anunciar aqui nesse momento. Tá bom, gente?